Então, a nossa reunião virtual. Ok, então agora estamos informando então todos e todos que vamos gravar essa reunião, porque o material que o Rômulo vai apresentar aqui agora será disponibilizado posteriormente nos nossos canais ou no Drive para todo mundo ter acesso aí ao trabalho que está sendo feito. Então, em nome de todos e todos os delegados, né, aí eleitos pela categoria em assembleia, eu abro essa reunião, já vou passar a palavra para o Rômulo, mas antes quero fazer alguns informezinhos rápidos, aproveitando aí a audiência. Amanhã temos assembleia lá na Vila A, primeira chamada às 9h30, segunda chamada às 10 horas, alguém me corrija se eu estiver errado. Então, devemos iniciar efetivamente às 10 horas da manhã, a reunião na Vila A. Teremos aí como ponto de pauta a discussão e a aprovação, ou não, claramente, do trabalho que está sendo feito aí pelo GT, criado dentro do sindicato, aí pelo Rogério, Rômulo e Fernanda, que estão trabalhando na análise do PGD e na discussão do PGD aqui na Unila. Já aproveito também para informar que nós estamos trabalhando em outras atividades. No dia 13, provavelmente, ainda a fechar a data, mas provavelmente dia 13, teremos uma reunião virtual, uma sessão virtual, por assim dizer, para discutir sobre jornada de trabalho, 30 horas, e como as outras universidades aqui próximas a gente, o FGD, o FFS, o Unipampa, também estão trabalhando no tema, para a gente trocar uma figurinha, para a gente saber como está o cenário. Essa é uma ação que deve acontecer com mais frequência, em breve, né? Trocar figurinhas aí com outros movimentos sindicais, com outros colegas que estão em outras universidades, com outras vivências mais próximas da nossa realidade. Então, mas isso a gente vai passar depois. Aí eu passo a palavra para o nosso conselheiro no Consum, Rômulo, e também delegado. Fique à vontade, camarada. Obrigado, Matias. Então, boa tarde a todo mundo. A gente chamou essa reunião para a gente poder fazer um debate, dar uma discutida sobre algumas questões que a comissão que foi formada na Assembleia dos Técnicos algum tempo atrás, que onde eu e a Fernanda e o Rogério fazemos parte, a gente pegou a tarefa de pegar e elaborar algumas questões sobre a minuta do teletrabalho, para a gente poder aprovar uma minuta do teletrabalho que nos proteja no médio e longo prazo, minimamente, né? Porque a nossa leitura naquele momento é que a minuta estava muito aberta, quase que um cheque em branco para uma relação hierárquica de chefias, que pode depois ter problemas com a gente. Então, na verdade, a gente pegou e eu sempre, né, tive o posicionamento que, em relação ao PGD especificamente, a gente tem que ter uma cautela, porque tem vários assuntos, é algo muito novo para nós técnicos, e isso faz com que gere muitas inseguranças que a gente não vai saber como que vai lidar em relação aos nossos direitos trabalhistas, em relação às consequências disso, tanto para a instituição como para o nosso cotidiano de trabalho. Né? Então, eu vou estar fazendo alguns apontamentos sobre que a gente percebeu na minuta, que a gente gostaria de discutir com vocês, para a gente amadurecer, inclusive, para a Assembleia amanhã, só para a gente amadurecer em relação à minuta, para que essa minuta reflita, de fato, uma preocupação nossa de que a implementação do PGD não vai enfraquecer a nossa carreira e que não vai causar outros problemas para a gente. Na verdade, a gente quer que o teletrabalho seja uma ferramenta para a melhoria da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade no trabalho, e não que a gente acabe sofrendo outros problemas que podem ocorrer quando a gente está trabalhando com algo tão novo, né, como é a questão do teletrabalho. Então, a primeira questão assim, que eu gostaria de trazer é em relação à questão do adesão e do desligamento, por exemplo.
A adesão é facultativa, eu acho que isso, a própria minuta ela é assertiva em relação a estabelecer que a adesão vai ser facultativa ao servidor, só que daí a dúvida é em relação ao próprio desligamento do servidor. Então, primeira questão, a adesão é facultativa, mas quando a gente for olhar a minuta estabelece um planejamento. A primeira etapa do planejamento é você pensar em quais atividades serão realizadas em teletrabalho. A partir desse levantamento de atividades, é feita uma seleção pelo macrogestor. Agora, vamos dizer que eu não quero fazer o teletrabalho, mas as minhas atividades foram elencadas como aptas a participar da seleção pelo macrogestor. Então, eu vou ser forçado a fazer o teletrabalho se eu quiser manter essas atividades? É uma pergunta. E se eu vou para o teletrabalho, eu desisto? Eu volto para o presencial fazendo as mesmas atividades que eu fazia antes? Ou não? Isso nos preocupou bastante, especificamente porque a reitoria encaminhou para as maternidades um ofício perguntando qual a expectativa de liberação de metro quadrado de salas por conta da adesão dos servidores ao teletrabalho. Né? Então, a gente defende que sim, que seja facultativo e tal, mas também a desistência seja facultativa. Imagina você pegar e você desiste do teletrabalho e daí não tem mais a tua sala para você voltar. Você é obrigado a ir para um outro setor, né, você acaba sendo forçado a ir para um outro setor porque que não esteja aderido ao teletrabalho, por exemplo. Então, essas garantias têm que estar na minuta. Essa garantia que você pode aderir, que você pode desistir e que você não vai ser forçado a mudar as suas atividades simplesmente porque aquele teu setor já não cabe mais. Né? Então, essa é uma primeira preocupação que eu acho que a gente tem que dialogar sobre como que a gente vai colocar na minuta essa questão. E a questão que a gente também ficou muito preocupado, uma segunda questão, é como que vai ser feito o planejamento dos setores para definir as atividades dos servidores que estão realizando teletrabalho. Por quê? Se olharem na minuta, a minuta ela é muito... A única atividade, enquanto setor, é pensar quais as atividades que vão ser realizadas em teletrabalho. Mas todo o processo de controle e avaliação é feito individualmente. A gente, nas nossas discussões, viu isso como muito problemático, porque quando é o servidor que é avaliado individualmente, e por que é o servidor individualmente e não o setor? O setor ele tem que estar sendo avaliado hoje, a nossa estrutura, né? Quando o setor não faz alguma atividade, é o setor que responde. E no teletrabalho a gente vê como muito perigoso, né, essa individualização. Então, eu, enquanto servidor, vou realizar, eu tenho que atingir as minhas metas, e se eu não... essas metas, elas são individuais, elas não estão vinculadas a um planejamento setorial, e daí a gente tem uma outra questão. Como que a gente vai estabelecer essas metas quando o nosso trabalho, em grande parte, ele é vinculado à demanda? E não, então, como que você vai estabelecer as metas? Porque a gente não pode esquecer que o teletrabalho não é trabalho remoto. O que diferencia, uma das principais diferenças entre o teletrabalho e o trabalho remoto, pessoal, estão pedindo, solicitando a entrada, e quem tiver com uma aprovação ali para aceitar a entrada, por favor. Então, como que a gente vai pensar, né? E isso é uma preocupação. Quando a gente foi avaliar a minuta, a gente verificou isso. Nosso trabalho é por demanda. E a partir dessa demanda, você tem que estabelecer metas. E daí, as nossas metas, elas variam. Elas têm que estar respaldadas em um planejamento setorial até para nos proteger.
Então, o setor não teve uma demanda, e daí você não bateu aquela meta, porque a gente vai ter que bater metas, na verdade. Todo o sistema de controle é baseado nessa mensuração das atividades que a gente vai estar fazendo. Então, a gente tem essa primeira questão. E se eu não bati a meta? Né? Então, essa é uma terceira preocupação que eu estou trazendo aqui para vocês. E uma outra preocupação é todas as atividades que nós fazemos que elas não podem não estar no nosso plano de trabalho do trabalho remoto, do teletrabalho, desculpe. Então, por exemplo, eu participo de comissões, tem reuniões, tem outras atividades que não vão estar presentes no meu teletrabalho, no meu plano de trabalho do teletrabalho. Como que essas outras atividades que eu realizo vão ser computadas na minha carga horária? Porque, às vezes, elas não são planejadas. E daí você vai ter um planejamento, um plano de trabalho para que seja equivalente a 40 horas semanais, mas e todas as outras atividades? Por exemplo, eu trabalho em comissão, fui chamado para uma comissão de PAD. Como que essas outras atividades vão estar inseridas no meu plano de trabalho? Isso a gente tem que estar bem normatizado para evitar problemas, para evitar uma sobrecarga. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo 50, 60 horas de trabalho, porque por conta dessa questão. Então, são perguntas, né, que eu estou trazendo aqui, né, para a gente discutir, que eu acho que para a gente amadurecer, para a gente depois não ser prejudicado nesse processo. E também, outra coisa que não está claro na Minuta, você tem toda uma relação de meta e produtividade. E daí eu fiquei doente, eu tirei uma licença. Daí, o que prevê a Minuta é que você vai negociar com a tua chefia as suas metas. Você vai, na medida do possível, ele teve uma alteração nesse artigo, inclusive, falando que vai ter você vai ter que entrar num possível consenso, quando possível, entrar em consenso com a tua chefia em relação às suas metas. Bem, e quando situações assim, né, como que vai estar normatizado isso para que a gente depois não tenha prejuízos? Né? São situações que podem ocorrer. Então eu vou pegar e vou fazer uma atividade de capacitação. Como que essas atividades de capacitação vão estar no meu plano de trabalho? Vão estar nas minhas metas? São várias circunstâncias que a gente tem que começar a pensar e de como que isso vai estar porque a normativa ela é vaga, ela é muito ampla e ela não dá conta de estabelecer isso. Ela é muito, você tem essa atividade, você tem que entregar esse produto e esse serviço, e é isso. Mas a nossa atividade enquanto servidor, ela é muito mais ampla. E daí, essas situações que não estão presentes e que fazem parte do nosso fazer cotidiano de trabalho, não estão previstas na Minuta e que são coisas que a gente tem que se preocupar, de alguma forma. Então, a questão do como que está funcionando a Minuta, ela traz, basicamente, a unidade ela vai elaborar as tabelas de atividades, só que quem vai fazer a seleção dos servidores aptos a realizar essas atividades é a macrogestão. Então, fica num limbo, pelo menos na normativa, talvez as pessoas da Proplan, da Proage tenham pensado em como que isso vai acontecer, da Projeto, mas na normativa tem esse vácuo. Como que é feita essa relação da unidade, das atividades da unidade, do planejamento da unidade, com as atividades do servidor e com o planejamento institucional da UNILA. Porque todo o processo de controle e avaliação é feito numa relação chefia e servidor que é problemática, que pode ser problemática se você não ter bons gestores. Porque você coloca muito peso na chefia de fazer o processo de planejamento do setor
e desse controle e avaliação das atividades do servidor. Inclusive, na normativa estabelece que a chefia vai ter que dar nota para cada uma das atividades realizadas pelo servidor. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande na função de chefia na universidade. Porque hoje, na universidade, nós sabemos que temos chefias que muitas vezes se confundem com o próprio setor, porque fazem as atividades do setor, coisa que no teletrabalho isso vai mudar essa configuração, porque a chefia é muito mais uma vai ter essa função de controle sobre as atividades do servidor e avaliação dessas atividades e do planejamento. Então, você sobrecarrega a chefia nessas atividades e nós não temos chefias, talvez, preparadas para isso. Então, temos que demandar também muita capacitação para quem for atuar na gestão dos servidores com teletrabalho, né, que eu acho que é outra demanda que a gente precisa, né, pleitear enquanto servidores para que a gente não tenha problemas. Uma das questões, né, então, sobre a questão do servidor. O servidor ele vai acordar com a chefia as atividades, as metas, a periodicidade, o regime de execução e qualquer revisão sempre que possível. Isso foi um retrocesso. Esse sempre que impossível consenso é um retrocesso da nova minuta em relação à anterior. Na minuta anterior falava que a revisão das metas sempre tinha que ser em consenso com a chefia. E após a publicação do decreto, foi alterado para sempre que possível haver esse consenso. Então, você tem uma relação hierárquica muito forte nesse plano de gestão e desempenho que a gente precisa se preocupar. Então, por exemplo, uma das propostas que talvez dê para a gente pensar é ter uma avaliação invertida, onde os servidores também possam avaliar as chefias. Porque a gente precisa ter essa relação sempre de um lado e de outro. Porque a gente sabe que nós, às vezes, não temos a capacitação necessária para sermos esses gestores que se espera. Nós temos uma mudança muito grande na forma de relacionar as nossas atividades com o nosso cotidiano do trabalho. Então, eu acho que é uma das propostas que talvez a gente tenha que pensar, de aprovar, essa questão de que as chefias também terão que ser avaliadas nesse processo, para evitar também situações de assédio, porque quando você estabelece uma relação onde o plano de trabalho é uma relação servidor e chefia numa relação hierárquica, é muito complicado. Então, é uma preocupação para nos garantir que tenhamos mecanismos para que evite esse tipo de situação onde uma chefia talvez possa acabar incorrendo em assédio aos servidores, ou uma chefia que acaba tendo um tratamento desigual entre servidores de uma mesma unidade. Então, são várias questõezinhas que a forma como está apresentada a minuta, a gente pega, opa, não, calma, pode ter problemas ali. E uma das formas também da gente pensar nisso é que o plano de trabalho, que é feito numa negociação direta com a chefia, ele tem que estar justificado num planejamento do setor. Eu acho que é uma salvaguardas importantes, né? Por que o meu chefe está mandando eu fazendo isso agora? Né? Isso tem que estar vinculado a um planejamento, não pode ser vozes da minha cabeça. Né? Muitas vezes, as nossas atividades geralmente apagando fogo, aqui na Unila, e por coisas que venham da cabeça da minha chefia. A gente tem que fortalecer os processos de planejamento. Até para que a gente consiga, de fato, implementar um teletrabalho, a gente tem que ter um mapeamento de processos muito bem consolidado. Né? Então, existem setores na Unila que já têm esse mapeamento muito mais claro e definido, mas tem outros setores que, se entrarem em teletrabalho sem ter muito claro as atribuições e funções do setor e os processos mapeados, isso pode gerar muitos problemas depois. Então, é algo que a gente tem que ter uma cautela para a gente pegar e falar, olha,
nós queremos o teletrabalho, acho que é pacífico essa questão, mas precisamos do comprometimento da gestão que essas outras questões vão estar sendo atendidas também. Outra questão que nós, enquanto a comissão do programa de gestão, a gente ficou preocupado, é que, ao olhar a minuta, ela estabelece muitas atribuições para a reitoria. Existe uma centralização na reitoria sem que tenha, de fato, uma participação dos técnicos que estão envolvidos no próprio teletrabalho. Tá? E a gente acha que qualquer decisão sobre teletrabalho tem que ser realizada pela gestão num diálogo ativo com as pessoas que estão interessadas nesse processo e com a comissão de supervisão de carreira. E isso é uma das preocupações que a gente teve na minuta de olhar. Então, por quê? A reitoria, ela que valida a tabela de atividades, ela pode vedar a participação no PGD, ela pode ampliar ou diminuir a porcentagem de técnicos que vão aderir ou não ao teletrabalho, ela vai fazer a supervisão de metas e resultados, e é muito poder em cima da reitoria. Então, uma das propostas, e isso é uma das coisas que a UFPR, por exemplo, estabeleceu, é a criação de uma comissão de implantação do teletrabalho e uma comissão de acompanhamento e avaliação do teletrabalho. Eu acho que isso é necessário. E essas comissões que sejam paritárias, que tenham a representação da gestão, mas que também tenha representação da nossa base. E para que a gente consiga sempre estar nesse diálogo, não está funcionando isso, a gente tem que melhorar naquilo, para não depender sempre da boa vontade da gestão em fazer a análise e fazer as mudanças de cima para baixo a partir do teletrabalho. Quando todo o processo que você depende muito da gestão de implementar, não existe garantia alguma que vai haver diálogo. Então, é necessário a gente normatizar isso. É dizer, olha, qualquer aprovação de normativa, você tem que dialogar com os técnicos que estão envolvidos. E um diálogo que não é um diálogo pro forma, manda uma consulta ali de Google Forms e, não, você tem que amadurecer o debate sobre as questões, dialogar de fato, e não só preencher um Google Forms, concordo ou não concordo. Né? Porque a partir justamente dessa relação de conversa e diálogo que a gente pode pensar em alternativas para melhorar os processos dentro da Unila. E daí, essa comissão, que eu acho que é uma das propostas que a gente pensou em trazer, ela tem a função de acompanhar e avaliar o programa. A minuta que foi apresentada, ela estabelece que a avaliação do programa é estritamente baseada em produtividade, basicamente, enquanto de dinheiro que vai economizar a universidade. Então, se você olhar lá, o relatório que a gestão tem que enviar para o MEC, que é a função dessa comissão fazer, quanto que é o ganho de produtividade e quanto de economia que trouxe. Então, a gente tem que pensar, e a gente sabe que isso não condiz, de fato, com todas as atividades que a gente faz. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado nisso, de não, a gente vai fazer uma avaliação, tem que fazer uma avaliação quantitativa, porque o MEC está assim, mas uma qualitativa também. Os processos da universidade melhoraram? As atividades fins estão tendo problemas com relação a essa implementação? A qualidade de vida do servidor, como que a gente vai avaliar a melhora e os ganhos na qualidade de vida, porque uma das justificativas para implementar o PGD é a melhoria da qualidade de vida do servidor. Então, como que a gente vai avaliar isso? Então, não dá para fazer isso só pela reitoria. A gente precisa de uma comissão formada para fazer isso. E só para finalizar, então, depois a gente pode entrar numa discussão aqui,
a questão de outras questões. O teletrabalho é algo novo. Então, a gente vai precisar de uma política de assédio na relação do teletrabalho. Na verdade, a gente já precisa presencialmente, é uma política, a gente sabe que muitos servidores vivem situações tóxicas no trabalho, e a gente precisa, enquanto categoria, demandar por uma política séria contra o assédio no trabalho. Também o teletrabalho nos traz diversas situações, que é a forma de adoecimento em decorrência do trabalho. Então, a gente tem que pensar bem, quais vão ser as situações novas que podem surgir e que políticas que vão ser implementadas em relação à saúde do trabalhador. Porque a gente não vai estar aqui no espaço da universidade, a gente vai estar nas nossas casas. Então, se acontece algo comigo na minha casa, vai ser considerado um acidente de trabalho? O adoecimento mental em decorrência do teletrabalho que pode ocorrer, como que será, qual que vai ser o apoio institucional a esse servidor? Então, a gente precisa brigar junto com a implementação do teletrabalho por uma política de saúde para os servidores em teletrabalho. Outra coisa, a minuta, ela estabelece que a instituição não pode ter prejuízo financeiro em relação, mas nós temos computadores. A instituição vai ceder esses computadores, mesas de trabalho, cadeira, para os servidores que vão entrar em teletrabalho, por meio de acautelamento? Quais vão ser as proteções do servidor quando houver danos a esses bens? Então, são coisas que precisamos pensar e amadurecer para a gente fazer uma política que nos proteja e que nos garanta a possibilidade de realizar teletrabalho, mas um teletrabalho seguro. Outra coisa, uma das maiores críticas ao teletrabalho é que, e isso já tem acontecido em outras instituições, como o INSS, o Ministério Público, a Regedoria, que tem aumentado a carga de trabalho de muitos servidores e não tenha sido abertos novos concursos. Então, precisamos o tempo inteiro demandar por mais concursos. E como que então, essas são algumas questões, e eu também queria daí trazer para um debate aqui com vocês que nós temos uma situação onde o teletrabalho ele é pensado para atividades que são mensuráveis, e tanto a IN 65 quanto o decreto que foi publicado recentemente trazem que não pode haver o comprometimento do atendimento ao público interno ou externo. E isso a gente sabe que nós precisamos pensar sobre o que seria esse atendimento ao público, como que essa relação está estabelecida no teletrabalho, e brigar, eu acho que é uma briga histórica nossa, de que as pessoas que não estão em teletrabalho, que tenham as suas jornadas flexibilizadas. Porque o que justifica a jornada flexibilizada, que é o atendimento ao público, é o que veda a adesão ao teletrabalho. Eu acho que nós, enquanto categorias, devemos demandar que a gente possa trabalhar em turnos ininterruptos, e todos fazendo 30 horas, quando nós fazemos atendimento ao público. Então, essa é uma briga que eu acho que a gente deve fortalecer e levar, que está para além da própria minuta do teletrabalho. Então, desculpa eu ter falado bastante aqui, mas foram alguns apontamentos, mas algumas preocupações que a gente tem, se a Fernanda, a Sandra quiserem também comentar, mas a nossa preocupação no geral, então, em primeiro lugar, é garantir que você seja facultado a adesão e seja facultado o desligamento também, quando você não pode, que a gente garanta um planejamento do setor e que o servidor ele não seja penalizado, né, individualmente. Eu acho que a gente tem que ter uma métrica dos setores, das unidades,
sobre o teletrabalho e que não seja estritamente sobre o servidor individualmente, porque isso pode gerar situações de assédio, pode perseguições, pode também ser situações que levam a um certo personalismo. Então, para determinado servidor, eu vou estabelecer metas mais mansas do que para outro. Então, o planejamento do setor tem que ser fortalecido, a capacitação das chefias para essas situações e um processo de avaliação sério sobre o teletrabalho. Precisamos de um processo de avaliação sério sobre o teletrabalho, que não seja uma avaliação do servidor, mas seja do processo como um todo. E que também seja feita a avaliação da chefia. E a gente precisa brigar para ter uma comissão de implantação, de acompanhamento. Diversas universidades têm optado para fazer um modelo piloto. Olha, o teletrabalho a gente vai aderir aqui por 6 meses, em 6 meses, obrigatoriamente, a gente vai fazer uma revisão. Eu acho importante a gente ter essa dimensão já na própria normativa. Olha, a gente vai testar, vai testando. É muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. Então, testando, avaliando, alterando. A minuta hoje, como está, aprova basicamente uma política como se fosse um cheque em branco, que é bastante complicado. E daí essas outras políticas que eu acho que são brigas que nós temos que ter em relação ao assédio, em relação à saúde do trabalhador, em relação aos concursos, em relação à não precarização do trabalho, por uma reforma administrativa na universidade também, que são pautas que são as pautas locais que a gente já tirou em outras assembleias. Então, seria isso. Se está aberta a palavra aí, se a Fer quiser complementar. Sandra. Que a gente pode abrir, Romulo, para o pessoal participar, né? Porque acho que você passou bem o que a gente pensou analisando a minuta, né? As preocupações que a gente teve assim de início. Não sei se alguém teria mais alguma coisa para colocar, né? Para a gente tentar expressar melhor, né? O pensamento de todo mundo ali, né? Nessas preocupações, né? Foram várias coisas, né, que eu comentei. Eu acho que a ideia é um pouco sistematizar essas questões e daí a gente vai trabalhando algumas delas, mas a gente gostaria de saber a opinião de vocês, como vocês estão vendo, que preocupações que vocês estão tendo em relação a esse processo. E para além de, tipo, nós queremos, né, nós temos que ter olhar para esse processo, participar na construção desse processo de uma forma ativa, né? Matias, vai lá. Bom, eu queria só fazer uma fala explicando que foi aprovado na plenária da FASUBRA, no começo do mês passado, a criação de um GT, quer dizer, a recriação do GT Carreira dentro da FASUBRA, discutindo especificamente aí o PGD, né, o famigerado PGD, né. Deixa claro, assim, a FASUBRA tem uma posição, trazendo aí a visão de fora, a FASUBRA tem uma visão de ser favorável ao teletrabalho, não há uma oposição
da Confederação relativa ao teletrabalho, mas a FASUBRA tem uma posição contrária aos moldes que a estrutura, o decreto e a IN do PGD como está sendo estruturado. Então, o Rômulo foi indicado para fazer parte desse GT nacional, né? O Sinditeste tem 2 nomes aí para indicar. Então, creio eu que a direção do sindicato indicou o nome, e o Rômulo é o outro nome que vai compor aí esse GT nacional, que vai ser uma espécie de espaço de debate das vivências, né, do PGD entre as universidades, com proposições de melhoria e também, inclusive, solidificação legal, né? A gente tem que lembrar que hoje a base para o PGD é um decreto. Então, até mesmo esse presidente pode, no momento que ele quiser, suspender, acabar com o decreto, enfim, né? Então, uma das propostas da FASUBRA é que o teletrabalho existe de forma mais, de uma forma mais sólida, legalmente falando. Outra coisa que eu queria compartilhar aí com os colegas é que esse GT que hoje Rômulo, a Fernanda e o Rogério fazem parte, ela é aberta para qualquer membro da comunidade. Ele é um GT sindical. Então, quem quiser participar do debate sempre é muito bem-vindo, né? Esses debates do ponto de vista dos trabalhadores, né? Dos colegas que estão aí para colaborar com um debate tão importante para a nossa categoria neste momento. E dizer também que o trabalho, ele deixa claro uma outra coisa também que é importante para a categoria como um todo, é que nem o Sinditeste também, nem nós, a base local, nunca tivemos nenhuma problema na aprovação do teletrabalho, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante frisar novamente, o Romulo já falou um pouco disso, mas o problema é as ferramentas para fazer o teletrabalho, né? E o PGD como ferramenta. Então, esse é o calcanhar daqueles. Para mim, parece uma venda casada, muitas vezes, e a gente tem que se atentar. E nesse momento, é fundamental que a categoria lute para os seus avanços. Eu acho que conseguir o teletrabalho para nós é um avanço para atendimento de várias demandas, mas o PGD ele do jeito que ele está cru no decreto, ele é um problema. Então, parabenizar o trabalho do GT na análise e na problematização desse fato. Está aberta a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário. Perguntas também, né, Romulo? Quem tiver dúvidas sobre o processo, como está acontecendo, dúvidas, sugestões, críticas, né? Momento, gente, fique à vontade, um de cada vez. Vamos aproveitar o silêncio. Você fez uma apresentação, né? Sim, mas eu não consegui jogar aqui, que eu tô no computador da Unila, não abre o Zoom. Tem uma pergunta, Romulo. A Liliane, gostaria de saber quais os problemas encontrados no decreto. Então, a questão do decreto, eu acho que a questão é que ele é muito amplo. Eu acho que é um dever nosso a gente pegar e normatizar internamente, assim, como que esse decreto vai ser operacionalizado no ambiente universitário. Então, esse é um decreto extremamente generalista, porque ele tem que abarcar todo o funcionalismo público, na verdade. Então, da mesma forma como a gente está pensando em como que ele vai atender as necessidades nossas, enquanto universidade, mas ele também serve para o INSS, para o Ministério Público, para outras instâncias. Então, a nossa questão é como que a gente vai normatizar internamente esse decreto para que condiza com o tipo de atividade que a gente faz.
Por exemplo, muitas vezes, por exemplo, o INSS. O INSS, ele implementou o teletrabalho numa situação de demanda reprimida. Eles tinham muito mais processos do que precisavam. Então, eles estabeleceram, por exemplo, ganhos de produtividade de mais de 30%. A universidade, ela não tem uma demanda, vamos dizer, reprimida, assim, tipo, a gente atende às demandas que chegam, né? Então, é uma lógica um pouco diferente. Então, como que você estabelece metas nessa situação? Você demanda um planejamento, você demanda um mapeamento de processos, um fluxo, então, eu acho que é um pouco isso. A questão não é a forma como que a gente vai operacionalizar esse decreto no ambiente universitário, enquadrando a nossa carreira dentro desse decreto. Acho que essa que é a questão. Sobre a outra pergunta dela, né? Se já existem universidades, já existem. E, inclusive, as que têm interventor foram as primeiras a implementar, né? Com uma minuta que não foi discutida, né? E eles estão relatando os problemas que eles estão tendo, né? Problemas de assédio, né? Com as chefias diretas, né? Então, isso é uma questão que, quando a gente olha, assim, quando é apresentado para a gente da forma como foi apresentado, né? Você sabe o que é PGD, sim ou não? Se for implementado, você aceitaria parcial, integral, sim ou não? Isso apaga, né? Todas essas questões que estão por trás, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Porque a gente estava até discutindo o Rômulo colocou numa outra reunião que a gente estava, né? Todo esse processo de precarização da nossa carreira que está acontecendo e essas formas de assédio que a gente está sofrendo no ambiente universitário ali da Unila, assédio moral, violência de gênero, tudo isso faz com que o TAI não se sinta parte desse ambiente, essa tentativa de excluir a gente da vida acadêmica faz com que a gente não se sinta parte desse ambiente, né? E faz com que as pessoas não queiram estar ali também, né? Associado a toda a questão econômica que a gente está vivendo, né? Dificuldade de ir trabalhar porque gasolina está super cara. Então, assim, é uma coisa que vem muito a calhar. Todo mundo quer o teletrabalho. Só que o preço disso, né, não está explícito. Então, a gente tem que se preocupar, né, em refletir isso na minuta, de uma forma que esteja claro ali e que a gente não seja pego de surpresa depois. Quando a gente já estiver no teletrabalho, quando não tiver mais o espaço físico para voltar, quando você não puder mais voltar, né, aí você vai pensar, putz, mas que roubada, mas agora não dá mais. Então, por isso que a gente tem que discutir, né, e lutar para que isso apareça, porque a gente também não tem garantia nenhuma de que isso vai ser acatado, né? Mas a gente tem que mostrar que a gente está atento e que a gente quer que seja feita alguma coisa, para não cair na mesma armadilha que essas outras universidades estão caindo, né? Teve outra pergunta aqui da expectativa de aprovação da publicação da normativa. Na última sexta-feira teve reunião do Consum, eu questionei o reitor sobre isso, e basicamente ele falou que, como teve a consulta pública até o último, acho que foi domingo passado, né? Domingo retrasado. Então, na verdade, eles vão fazer a compilação dos dados, a análise e tal, para encaminhar para as relatoras do Consum. Daí vai entrar em pauta no Consum. Não acredito que vai demorar muito tempo. Juliana? Oi, eu acho que a gente poderia vir para o caso mais específico, que é fazer a análise pormenorizada, então, dos pontos da nossa minuta, para a gente não ficar divagando do que outras instituições já passaram ou deixaram de passar. Claro que nós, né, temos que estar abertos para ouvir qual foi a experiência de outros órgãos, outras instituições e tudo, mas talvez a gente esteja se preocupando com problemas que nem virão a acontecer. Não estou falando do assédio, não estou falando das violências de gênero e tudo isso que a gente sabe, né, que nem no mundo ideal isso aconteceria.
mas para a gente trazer ponto a ponto da minuta, para ser uma coisa construtiva, senão a gente fica divagando, a gente fica indo muito além do que talvez fosse o necessário, né? Aqui, eu digo porque ao analisar a minuta, eu fiz vários apontamentos, tirando dúvidas sobre o que tinha sido colocado, né? E aí, em conversa com uma das pessoas que está à frente, né, disso, eu consegui dirimir a maioria das dúvidas, eu consegui entender o que estava por detrás daquilo. Então, eu acho que o que está faltando é essa comunicação. A gente convidar quem é que construiu a minuta, a gente sentar com essas pessoas, porque a grande maioria dos nossos medos e dos nossos anseios do PGD, eu acho que são resolvidos assim. A gente vai conseguir entender o que é esperado, ou quais são os nossos medos, e compreender a formação dessa minuta. Ficar nesse campo só do achismo, só do o que é que tem por detrás, eu acho que não vai levar a gente para lugar nenhum. E também acho que a gente não pode partir do pressuposto de que todo e qualquer chefe é um assediador. Porque, caso seja, a gente tem os caminhos viáveis para coibir esse tipo de ação. E aí a gente tem que colocar em prática esse tipo de coisa. Senão nós vamos assumir que nós estamos em situação de vulnerabilidade total e não temos voz e nem vez, o que não é o caso. São situações difíceis, mas a gente tem que entender que não é a regra, né? A gente fez... De novo, eu já falei isso em outras assembleias também, a gente fez um test drive, a gente pôde experimentar o que seria o teletrabalho, quando a gente fez o remoto durante a pandemia, e em muitas áreas isso foi possível. Então, assim, a gente tem que entender que o PGD não vem para abarcar todos os servidores, isso não vai acontecer. Não vai acontecer um esvaziamento da universidade, não vai acontecer, porque pelos levantamentos que já tem, é menos de 50% dos servidores que vão conseguir entrar no teletrabalho, no teletrabalho integral lá, e a maioria vai acabar optando pelo híbrido, né? Então, são vários pormenores que a gente tem que, eu acho, que parar, respirar, olhar isso aí com cautela, sim, mas, ao mesmo tempo, sempre observando que isso vai ser uma melhoria na qualidade de vida para os servidores. Porque, como a Fernanda falou, o nosso salário já não condiz mais. Há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu vir trabalhar de carro, estacionar o meu carro, comer aqui, era uma coisa. Hoje, o meu salário não está cobrindo nem as roupas para vir trabalhar, nem a alimentação, nem o transporte, nem nada disso. Então, assim, além de tudo isso, a gente não pode negar que o uso dessas ferramentas e o teletrabalho é uma realidade. A gente não tem mais como voltar disso, sabe? Não existe voltar para trás mais. Nem em questão de economicidade para o Estado, né, em geral, como em questão de qualidade de vida. A gente já viu que funciona, a gente já viu que é melhor para a nossa qualidade, e é isso, a gente tem que agora viabilizar isso, né, para que a gente possa fazer isso acontecer de uma forma que agrade os dois lados, né, gente? Assim, eu não sei vocês, mas eu sempre trabalhei com metas estabelecidas. Eu tenho o meu trabalho aqui, não era uma planilha em que eu tinha que alimentar e tal, mas assim, a gente vai ter que se adequar, as chefias vão ter que se adequar, a gente vai ter que fazer esse test drive para ver como é que vai funcionar, né? Se vai funcionar, se não vai, como é que vai ser, né? Pode ter gente que não vai se adaptar, pode ter chefia que não vai gostar, enfim, tem milhões de possibilidades de que pode dar certo e pode dar errado. Só que a gente tem que tentar. E se a gente não deixar essa minuta aí para frente, ficar entravando isso, a gente nunca vai saber. Era isso. Posso, Rom? Pode, senão eu respondo se quiser. Não, posso começar, depois vocês continuam.
Juliana, achei muito legal o que você falou, principalmente no sentido assim, de que é uma realidade, de que não tem como fugir, e isso não só para o nosso trabalho na universidade, mas para o geral, da vida, né? Cada vez mais tudo vai ser remoto, porque é uma coisa que facilita, né? O problema que, para a gente, né, como analisando, né, a questão do decreto, para mim o problema principal ali é basear o decreto num ganho de produtividade, porque o ganho de produtividade não reflete esse ganho na qualidade de vida, né? A gente teve relatos de, não lembro se foi o Matias que comentou, de servidores que já, em outras instituições, que já estão no trabalho remoto, e como colocaram esse ganho de produtividade no regime, na regulamentação, eles começaram a ter que trabalhar muito mais para manter o privilégio de estar no trabalho remoto, né? Então, isso a gente tem que se preocupar que não aconteça. Outra coisa que você falou que eu achei que também é muito importante, não vai ser para todo mundo. Eu questionei o pessoal que estava trabalhando na minuta, né? E eles me informaram o seguinte: só o que dá para ser mensurado é que vai entrar no teletrabalho, né? O que não dá para ser no PGD, vamos falar de PGD, né? Porque você pode estar no PGD presencial. Então, só o que puder ser mensurado. Se a tua atividade não pode ser mensurada, não vai entrar no teletrabalho, né? E aí são as questões que o Rômulo colocou. Se eu tenho uma atividade mensurável, eu vou ser obrigada a fazer, porque no decreto está lá, não lembro se era preferencialmente a palavra que é colocada, né? As atividades que podem ser remotas serão preferencialmente remotas. Então, as minhas atividades são mensuráveis. Eu vou ser obrigada a entrar no PGD? Sim ou não? Se eu entrar e não me adaptar e quiser voltar, eu tenho garantia de que essas atividades vão ficar comigo? Se eu trabalho com uma colega, ela quer aderir ou não? As nossas atividades é metade mensurável, metade não mensurável. Vai ter uma divisão? Eu vou pegar todas as não mensuráveis e ela todas as mensuráveis, entendeu? Então, essas questões que não estão claras e que seria legal a gente colocar. Não no sentido de que a gente vai embaçar essa aprovação, porque não, a gente quer que saia isso. Só que a gente tem que ter um mínimo de garantia. Um outro ponto muito importante que você colocou é a questão do assédio. Eu tinha também esse pensamento de que nem todo o chefe é assediador, de que nem todo ambiente é tóxico e tal, até isso acontecer comigo, porque a gente não tem noção, né, de que muitas vezes a gente tem uma vida super tranquila na universidade, a gente tem uma relação maravilhosa com a chefia, a gente trabalhou 10 anos num lugar, nunca teve problema, mas tem outros colegas que estão sofrendo com isso, e às vezes a gente tem dificuldade de perceber, e às vezes o próprio colega tem dificuldade de identificar. E a gente já sabe, eu por experiência própria, que assim, a universidade tem canais para isso, né? Mas eles não funcionam. Quando eu precisei, eu não tive acolhimento nenhum. E o único acolhimento que eu encontrei, com todos os defeitos que tem, com todas as críticas que a gente possa ter, foi no sindicato, que não tinha nem representação aqui em Foz. A representação que me ajudou foi a de Curitiba. Então, assim, por que a gente está trazendo essa preocupação para essa resolução? Porque na experiência que a gente teve, no geral, e a pessoal minha, posso falar por mim, isso vai acontecer. Vai acontecer. E o servidor vai estar abandonado. Então, por isso que não vamos usar isso para embaçar essa aprovação, mas vamos garantir que isso vai estar lá de alguma forma, né? Eu não sei se vocês querem complementar. Eu queria só falar mais uma coisinha. Concordo. Eu acho que assim como o próprio PGD, como os mecanismos para fazer isso acontecer, a gente vai ter que também caminhar junto com os canais para fazer, sei lá, acontecer esse cuidado maior com o assédio, esse cuidado maior com os servidores. Mas o que eu queria dizer é que, assim, você entende que isso é uma coisa a gente debater e conversar, só que a gente só vai conseguir resolver quando acontecer, conforme as coisas forem, as demandas forem acontecendo, mesmo para o PGD rolar de uma maneira correta, conforme os desafios forem aparecendo, a gente vai conseguindo encontrar soluções, a gente vai... A mesma coisa para a questão do assédio, né? Para a questão dos problemas de relacionamento entre chefia e subordinados. A questão do quantitativo de trabalho,
eu acredito que também envolva a questão qualitativa, sabe? Pode ser que haja um ganho em qualidade de atendimento, em qualidade de serviço, em qualidade, não só em quantidade, sabe? Porque, por exemplo, na área em que eu trabalho, a gente é provocado, né? Os processos administrativos chegam até nós. Então, não tem como a gente promover uma ação para aumentar o número de processos. Isso não existe. Então, mas é mensurável o nosso trabalho, né? A gente trabalha com prazos e tudo. Então, é mais ou menos por aí. Eu entendo que é muito válida essa discussão, a gente tem que discutir, a gente tem que deixar isso cada vez mais claro na cabeça dos servidores, mas de uma maneira que possibilite, incentive ou que traga esse diálogo para a implementação do sistema, entende? Porque os desafios vão aparecer e a gente só vai conseguir resolvê-los na prática, conforme eles forem aparecendo. É salutar, eu acho que, inclusive, a gente tinha que fazer essas reuniões meio que periodicamente, assim, mesmo que depois de implementado o PGD, porque conforme as coisas forem rolando, a gente vai precisar se apoiar, né? Os técnicos se apoiarem, ó, na minha área está acontecendo isso, na área do fulano está acontecendo aquilo outro. Como é que a gente pode, né? Eu não estou tendo o amparo da instituição, como é que a gente pode? Tudo isso eu acho que é muito válido. Só que eu acredito que a gente já está um pouco mais adiantado, sabe? Estamos prestes a implementar um PGD. Então, tem certas discussões que talvez não são intempestivas agora, entende? Sim. Não, muitas coisas que a gente pensou, eu acho que em termos de colocar, em termos práticos na minuta, porque tem coisas, gente, que se não está escrito, a gente é servidor público, a gente só faz aquilo que está escrito. Então, se você, por exemplo, né, um exemplo que eu dei, eu desisti do PGD. Eu vou ter garantia que eu vou poder voltar para o meu setor, e se eu estiver no integral, nesse caso, né? Eu vou ter essa garantia? Se não está escrito na norma, eu não tenho essa garantia. A questão do assédio, questões práticas. A gente precisa criar uma cultura de planejamento. Tem coisas muitas das coisas que eu falei, muitas das coisas que eu falei não necessariamente vão estar na minuta, mas são coisas para a gente ir se preocupando, para a gente ir construindo, né? Então, não eu acho que é um espaço da gente pegar e sempre estar nesse processo. Eu concordo que a gente tem que fazer essas reuniões periódicas para fazer essa avaliação daquilo que a gente está passando, como que a gente vai poder melhorar, mas aquilo que a gente pode colocar agora, vamos formalizar uma comissão que vai fazer o acompanhamento do PGD, né? Porque justamente é algo novo. Se é algo novo, a gente precisa ter um acompanhamento. Então, uma proposta concreta é a gente ter uma comissão de acompanhamento entre a gestão e a gente que vá fazer, de fato, esse acompanhamento, né? Isso é uma das propostas que a gente está trazendo. Não é no sentido de embargar a minuta, de atrasar o processo, mas é algo novo. Então, vamos pegar e criar uma comissão que vai acompanhar essa implantação, vai ver o que deu certo, o que não deu errado, propor alteração. A norma, como está, ela não prevê isso. Ela simplesmente está implementado e ponto. E a gente pensa, não, vamos ter uma comissão para daí a cada tanto tempo fazer uma reavaliação da gestão e com a gente, para a gente saber o que está dando certo e o que não está. Então, isso é algo concreto que a gente pode estar trazendo na minuta, que é, por exemplo, aquilo que o FPR fez. Tá? Então, essa é a nossa preocupação, não é tentar embargar o processo, é algo novo, está todo mundo assim, então a gente... só que
a gente tem que escrever isso, né? Se vai ter uma comissão de implementação e de avaliação, tem que estar escrito, né? A gente não pode partir do pressuposto que a gestão vai fazer isso, né? Tem que ser criada ali, de fato. Eu acho que na ordem estava o Matias, o Fernando, não sei se estava também. Não, é só para colocar isso que você falou, porque alguém tinha perguntado assim, não é só aderir, né? Não, é isso que o Rômulo colocou. O decreto é bem genérico para abranger todas as áreas do serviço público. Então, por isso que cada instituição tem que fazer a sua regulamentação. E nessa regulamentação, ela tem que estar o mais completa possível, porque uma vez que ela é aprovada no conselho, para você reverter é muito difícil. A gente tem esse exemplo com outras regulamentações que regem os afastamentos, por exemplo, né? Que foi aprovado de uma forma e até hoje é assim, não tem como voltar atrás. Então, eu entendo que o que a Juliana colocou, né? Vamos fazendo, na medida em que a gente for fazendo, a gente vai revendo. Sim, por isso a gente tem que ter comissões paritárias, que não está no regimento. Então, a gente tem que se preocupar com esses pequenos detalhes, que parecem ser bobos, que parecem assim, mas já está ali, a minuta está muito parecida com as outras universidades, é só implementar, é só ir lá e aderir. Mas a gente tem que se preocupar com esses pontos, porque depois, para reverter, a gente não consegue, entendeu? É nesse sentido, não no sentido de embaçar, né? Podem seguir. Eu gostaria de fazer uma fala bem rápido, e saindo um pouquinho da prática e fazendo um comentário sobre situação e como nós não estamos nos mesmos parâmetros de discurso. Não me lembro agora quem foi que fez, acho que foi a Juliana que fez a fala falando do preço do combustível, do preço da roupa, da inflação, do como nosso salário está congelado há 7 anos. Tudo isso para dizer que, tipo, o PGD, o teletrabalho, obviamente, casado com o programa de gestão, ele vem para diminuir um pouco essa pressão que a nossa precarização financeira vem acontecendo. E é exatamente isso, sabe, que me preocupa, porque, veja, o governo federal, né, não deu nenhuma sinalização em nenhum momento nesses últimos 8 anos para algum reajuste, mas ele vem com uma proposta de tipo, olha, já que então trabalho de casa, né, vamos diminuir seus custos. Então, assim, a grande questão central desse debate que o PGD, qual é o nível que a chefia tem dentro do PGD de te forçar de uma pressão de trabalho acima do que você aguenta, para você manter uma estrutura de vida. Então, é por isso que é necessária essa estrutura de comissão que não está escrita hoje na redação oficial, para você diminuir essas pressões, porque não há uma equidade de negociação entre chefia e subordinado. Esse estou falando só de um ponto específico, mas colocando porque os elementos externos, econômicos, relacionais, pessoais, eles colocam o servidor. Então, não é só voltar. Às vezes, o colega técnico nem tem condições mais de voltar, porque nem condições mais de trabalho ele tinha. E também, gente, tem um outro fator interessante de ser analisado, que é uma possibilidade de ambientes tóxicos na universidade, que as pessoas não querem mais ir nos seus ambientes de trabalho. Mas você não identifica que isso é um espaço tóxico de assédio e tudo mais. Você só não quer ir, você quer ficar na sua casa. Então, esse monitoramento, esse processo de acompanhamento da saúde mental dos servidores e por que a saúde mental dos servidores, dos técnicos da Unila vem piorando gradativamente, os elementos estão aí para provar, não precisa nem olhar tabela, é só olhar para o nosso ambiente de trabalho, você vê o nível de adoecimento nosso, é grande. Então, assim, é sério que nós vamos ter um parâmetro de negociação igualitária com as nossas chefias? Então, isso precisa ser preocupante. Isso pode gerar mais adoecimento? Pode. Não estou dizendo que vai. Eu estou dizendo que pode gerar adoecimento. E uma coisa que eu quero deixar claro, ninguém está aqui para complicar o processo. Nós estamos aqui para nos proteger. E eu falo por mim. A minha preocupação é em me proteger. Em proteger os meus colegas. Porque eu sou um grande interessado no PGD, porque eu gostaria muito de ter 100% de trabalho digital e estar trabalhando na praia, seria maravilhoso. Mas eu não quero colocar a minha estabilidade em risco, eu não quero colocar a minha saúde mental em risco e não quero me sobrecarregar de trabalho, porque o chefe sabe que é isso, é um elemento que ele pode me pressionar e pode me gerar um assédio.
Mas eu estou aceitando, então não é assédio. É. Então, e aí é um trabalho coletivo, é um trabalho macro, é um trabalho forte como categoria, e é dentro de categoria que a gente vai debater isso, de colocar em linhas em letras bem explícitas todas essas nossas preocupações dentro desse documento. E o decreto, aí um elemento que foi posto aqui antes, que já teve tempo para debate, mas o decreto muda muita coisa, inclusive com PGD no lugar do ponto eletrônico, né? Então, um PGD presencial. Gente, isso é reforma administrativa via decreto. Isso é uma possibilidade do fim, porque um dos debates que a gente tem que levar em consideração, eu acho que a gente tem que levar, tá? Eu estou falando eu acho porque é o que eu penso, é que o governo federal, desde a FHC, tenta implantar o fim da estabilidade do servidor público, não consegue. Então, o que eu faço? Eu pego, coloco só para o produto. Bom, o PGD físico já tá. Então, é PGD para sempre. Mas, enfim, só para colocar um pouquinho, é que assim, a reforma administrativa, o fim da estabilidade, não consegue. Mas agora, o indivíduo no PGD, e isso pode ser feito pela gestão, isso é um problema para nós, que o PGD pode ser presencial, pode ser estabelecido goela abaixo, PGD para todo mundo e o ponto eletrônico cai, há uma possibilidade via decreto, que é o fim do ponto, é qualquer outra forma a não ser produtividade, aonde a produtividade deixa de ser da chefia e passa a ser do servidor, passa a ser do técnico. Então, não cumprimento do PDI é teu, não é da chefia mais. Então, esse é elemento para várias formas de perseguição. Como é que fica a atividade sindical? Como é que fica a capacitação? Então, nós temos vários elementos que podem ser pontos de perseguição e pontos de tensão com a categoria que a gente tem que debater. Então, assim, e eu quero só finalizar minha fala, só colaborando com o que a Fernanda falou, é que cultura organizacional não é só na Unila, isso em todo espaço, para se alterar depois implantado, é um caos. E nós sabemos disso aqui dentro da universidade e elementos para falar sobre isso, a gente não precisa ficar elencando, mas são vários. Então, o que eu... E no frigir dos ovos, gente, se a categoria decide que vai passar do jeito que está, é a categoria majoritária. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é o trabalho de trazer um produto de debate e a categoria na Assembleia, ela é majoritária. Temos que deixar isso muito claros. Entendeu? Não tem que ser consenso. Tem que votar? Vamos votar. Mas é importante a gente elencar todos esses... É o nosso trabalho como delegados elencar essas questões. Essa é a minha posição. Próximo da fila ali, o Alex, pode falar. Depois a Mari. Boa tarde, senhoras e senhores. Então, gostaria de fazer só algumas considerações. Todos me ouvem? Sim. O Luiz estava falando em relação ao artigo 10, o parágrafo 2º. Está no próprio decreto que o governo emitiu, consta, digamos assim, que o próprio servidor poderia deixar a qualquer momento, independente do interesse da administração, o PGD. Então, não vejo a possibilidade, pelo menos, de que essa modalidade presencial possa ser colocada goela abaixo. Um outro ponto. Apesar de cada servidor possuir uma chefia diferenciada, aquele servidor que não se sente confortável em aderir ao PGD, com uma chefia que talvez ele considere temerária ou que ele possa sofrer assédio, ele pode achar conveniente não aderir ao PGD. Da mesma forma, o assédio ele pode acontecer tanto fisicamente quanto por meio digital. Ocorre que muitas vezes no meio físico fica praticamente impossível de configurar o assédio, né? A pessoa te fala alguma coisa no pé do ouvido, ela vem na tua mesa e fala alguma coisa. Eu não vejo como pode acontecer o assédio no meio digital sem que isso tenha alguma prova, sem que tu tenha algum meio de coletar uma prova, porque vai ser uma ligação telefônica, um e-mail, um chat, vai estar documentado. Uma coisa que o Rômulo falou sobre voltar ao setor. Exceto alguns servidores que tenham alguma atividade específica, não me vem na mente agora,
Mas exceto algum servidor que tem alguma atividade específica de que ele vai servir naquela determinada lotação, por exemplo, TI, o servidor que não tem localidade específica, ele não tem um setor. O setor dele é a universidade. Então, não vejo como a instituição poderia garantir que o servidor pudesse voltar a exercer a mesma atividade, uma vez que ele vai estar exercendo a mesma atividade dele, talvez em outra lotação, mas ele continua persistindo na atividade que ele foi designado para o concurso. Deixe-me ver. Sou favorável, acho extremamente necessário constituir uma comissão de acompanhamento permanente para o PGD. E a questão da produtividade. Estava pensando aqui, qual que é a intenção do governo quando ele emite o PGD? Foi exatamente na mesma linha que o Luiz colocou. O governo não teve condições de colocar, sei lá, alguma forma de incentivo, um reajuste, alguma coisa assim, e teve a opção de liberar o pessoal para reduzir o custo do servidor. A questão da produtividade e economicidade vem da própria liberação dos servidores, ou seja, a própria redução de gasto com custo físico de permanência do servidor no local já justifica de certa forma. E, obviamente, que cada setor vai ter a sua maneira de mensurar os seus processos e definir se eles estão mais produtivos ou que eles têm um aumento de produtividade. Era isso, pessoal. Mari, pode ir. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Seguinte, eu primeiro quero parabenizar o nosso colega, que falou muito bem, em vários pontos que eu havia anotado aqui para comentar, ele falou bem melhor do que eu falaria. Quero agradecer o Alex Vargas por ter esclarecido, às vezes o pessoal não conseguiu enxergar na minuta as situações, e constam ali. Eu queria lembrar também que tanto o Matias quanto o Rômulo comentaram que tem que ser feito um estudo disso, tem que ser feito um estudo daquilo, mas foi elaborado um grupo de estudo, tinha representante do sindicato dentro desse grupo de estudo desde o início, e eu não entendo como que todas essas problemáticas que estão sendo trazidas agora não foram levadas naquele momento. Agora que o pessoal que se encarregou de finalizar o trabalho e propor para consulta pública, está todo mundo querendo criar problema, sendo que já poderiam ter falado isso antes. Tanto que essa minuta, ela foi colocada em grupo de servidores, várias pessoas manifestaram, deram sua contribuição. Então, eu acho que a impressão que dá é que estão querendo retardar o avanço de um processo que vai beneficiar tantas pessoas. Eu queria também falar sobre a questão dos ambientes tóxicos, né, e sobre o assédio que o pessoal tem comentado que está sofrendo, que está difícil. Gente, existe canal para isso. Nós somos servidores públicos, nós temos acesso à informação e nós sabemos para onde recorrer. Por favor, se vocês estão passando por isso, vocês têm o dever de fazer uma ocorrência, de formalizar isso. E também acho, assim como o Alex falou, acho que através do teletrabalho, ouvindo presencial, a gente não tendo contato com esse tipo de chefia, vai ser até, né, mais fácil poder pegar provas contra eles para poder denunciar. Se você está sofrendo assédio, você tem que fazer alguma coisa. Sobre a questão de sobrecarregar
existem artigos na minuta que falam sobre o plano de trabalho. Se eu não me engano, estava no artigo 16, 17, 15, algo assim. Vou até ver se eu localizo aqui. Mas lá fala questão do plano de trabalho, das respectivas metas a serem alcançadas, porque a gente precisa medir o que tem que ser avaliado, assim como em qualquer lugar, nós não somos especiais. Qualquer pessoa que trabalha tem dever para cumprir e a chefia tem que avaliar, isso faz parte. Se eu não me engano, dentro do direito do trabalho, o que considera-se um trabalho é o fato de você ser subordinado a um ente ou a uma pessoa, ter uma demanda para atender e receber por isso. E a gente não trabalha dentro da CLT, mas o conceito de trabalho é esse. A gente recebe metas, a gente recebe demandas, nós precisamos atender essas demandas. Isso faz parte. A questão de se sobrecarregar, se o servidor se sentir sobrecarregado, é possível redefinir as metas através da necessidade do serviço. E tudo isso documentado por e-mail, podemos fazer por e-mail, por sistema. E as metas, elas foram calculadas em horas que nós mesmos preenchemos, cada unidade preencheu e enviou. Então, caso a gente perceba que algo não está correndo bem, há possibilidade de arrumar, e em caso de não consenso em alteração de meta, o participante tem para onde recorrer. A minuta também prevê isso. Então, até o momento, todos os problemas que foram levantados, eu consigo encontrar a solução na minuta. Então, eu acho assim que o pessoal está criando situações que acontecem já presencialmente e a gente não deixa de vir trabalhar por isso. E então, não há o porquê de não aderir ou não ser criado o programa de gestão para quem queira aderir. A Fernanda até colocou, né, que um decreto dito, ela falou ali o artigo 6º, né, ela citou, que é possível que seja obrigatório, mas a gente está falando de um decreto federal, então a gente não tem o que fazer, a ordem vem de cima. Se o governo federal definir isso e a gente não tiver o que fazer, infelizmente a gente tem que procurar outra coisa se a gente não se enquadrar nisso, né? Infelizmente, é complicado. Então, assim, eu queria dizer assim, gente, esses dias eu tive um atendimento do qual eu não concordei com o atendimento que eu tive na unidade, eu reclamei. Eu sou uma cidadã que eu exijo meus direitos. Se eu estiver trabalhando em um setor que meu chefe não me respeitar, assim como já aconteceu comigo, eu vou falar com a chefia superior a ele, eu vou denunciar na ouvidoria, eu vou fazer o processo ir para a corregedoria. E, infelizmente, se nós temos colegas que às vezes se sentem intimidados, constrangidos em fazer isso, é nosso papel como colega alertar, incentivar, mas, infelizmente, se isso está acontecendo hoje presencialmente, a gente não vai abandonar o emprego e deixar de vir. Então, se existir o PGD, se o PGD for obrigatório, implantado obrigatoriamente através de decreto, que hoje é uma faculdade, e as pessoas tiverem que ser obrigadas a aderir, tanto presencialmente quanto em teletrabalho, você tem um canal para você fazer a reclamação. Se você não conseguir fazer reclamação, se você sofrer assédio, se você sofrer algum tipo de pressão, felizmente vai estar tudo documentado, porque vai ter que ser através de sistema, através de e-mail, através de WhatsApp, seja lá o que for. Enfim, acho que eu rodeei, falei a mesma coisa, e é essa minha contribuição. Eu acredito que a gente tem que falar, porque a gente tem escutado muito a voz de algumas pessoas, não sei se é do sindicato, não sei se não é do sindicato, se é sei lá o quê, mas a gente tem escutado algumas opiniões como se fossem maioria, mas a maioria não é isso. E, infelizmente, discordo também da fala do Matias. A maioria dos servidores com quem a gente conversa, quem a gente pesquisa, que a gente levantou formulário, encaminhou, a maioria está a favor do PGD conforme ele está na minuta. Ele pode ser melhorado? Pode, a maioria está.
Se a maioria das pessoas dentro do sindicato, por exemplo, estão contra, isso não é a maioria, infelizmente, por mais que o sindicato seja uma entidade que represente os servidores. Mas eu não sei quantas pessoas existem hoje afiliadas no sindicato aqui na Unila, mas se existirem mais de 150, aí a gente pode falar em maioria, porque pelo menos o formulário que foi passado entre várias pessoas dentro da categoria, nós tivemos 150 pessoas se manifestando a favor do PGD. Então, se 2, 5, 10 pessoas, 20 pessoas dentro do sindicato não estiverem a favor disso ir para frente agora, são vozes que devem ser escutadas, com certeza. Podem contribuir, com certeza, mas não são a maioria. Obrigada. Mariana, acho que você tocou num assunto muito importante, tá? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui, essa questão que várias pessoas estão colocando aqui também, por que estão embaçando agora, por que não estão discutindo desde o início, por que não sei o quê. Eu estava fora da Unila por um período longo. Quando eu voltei, que eu fui precisar do auxílio do sindicato, fui procurar, eu descobri que a gente não tinha mais representação sindical aqui na Unila, aqui em Foz, não tinha mais. A nossa representação ficou em Curitiba, e aí eu fiquei, né, perdida. Quando eu voltei, que eu fui na primeira assembleia, eu descobri que aconteceu uma porção de coisas, essa representação se acabou, não tinha mais, e começou agora um novo movimento. Na última assembleia a gente elegeu os delegados, só que a gente ainda tem lugar, então como não sei quem colocou aqui, né, que a voz da Mariana tem que ser ouvida e tal, Mariana é bem-vinda, se quiser ser delegada também, para participar dessas discussões, né, então a representação que estava, desde não sei quando alguém colocou aqui, desde setembro, discutindo isso e tal, essa representação, ela saiu e ela não divulgou, eu não recebi essas divulgações, entendeu? Então, o processo de discussão, ele se perdeu. E agora é importante a gente falar isso para todo mundo, a gente está recomeçando isso, a gente está tentando recomeçar essa representação aqui em Foz. Né? Então, a gente precisa, sim, de mais pessoas no sindicato, delegados, né? A gente precisa de pessoas que sejam de outras áreas, pessoas ali da Vila A, pessoas dos outros institutos, para que a gente tenha essa representatividade, né? Para que a gente consiga representar o pensamento da maioria. Né? Então, sim, é muito importante isso, e não só a Mariana, né? Outras pessoas que queiram entrar como delegados estão convidados, participar dessa comissão para discutir que a gente, esse GT, né, também, a gente só se dispuseram eu, o Rômulo e o Rogério, mas outras pessoas poderiam ter entrado, entendeu? Então, é muito importante a gente retomar isso, porque eu acho que, como vocês falaram da questão da sede, que está acontecendo presencial e tudo mais, e tem os canais, a gente, como servidor, a gente recorre a esses canais, eu sou uma pessoa que recorri, entendeu? E não vi resultado. Então, assim, a gente tem que se organizar para a gente ter um lugar onde a gente com que a gente faça esses canais funcionarem. A pessoa chega e fala, olha, eu tive esse problema, eu procurei a ouvidoria, eu procurei a chefia superior, eu fui até a reitoria e isso não foi resolvido. Mas o sindicato pode tentar ajudar, né, de alguma forma, tentar fazer com que esses canais funcionem, né? Então, eu acho muito importante essa tua fala e convidar todo mundo para estar mais ativo, para participar, para a gente tentar construir um outro movimento agora aqui, né? Era isso. Antes da fala do Rogério, você me permite 2 minutos? Ele diz que sim, está aqui do lado. Então tá. Mariana, eu acho que, bom, eu fui citado, eu só quero fazer uma fala. Em nenhum momento eu disse que a maioria é contrária. Eu acho que se eu fui entendido dessa forma, não foi isso que eu quis colocar. O que eu disse, em nenhum momento eu acho que existe maioria contrária, não existe movimento contrário. O que eu coloquei, inclusive, em relação a como a Fazubra vem trabalhando, é que existe uma preocupação sobre o PGD, né? E a discussão sobre isso. E só para sintetizar também, nomear as pessoas, né? Eu sou delegado eleito de base, Rômulo, Fernanda também são delegados eleitos de base, a Sandra da ProEx, a Sandra, são 2 Sandras, né? A Sandra da SACT, o Diógenes, o Robson Gibim, e eu esqueci mais alguém? Tem mais alguém dizer...
não esqueci, eu acho que, enfim, somos 8 delegados, tá? E esses 8 delegados, eles foram eleitos pela Assembleia. Eu gosto de dizer sempre que os sindicatos somos todos nós, sindicalizados ou não. O sindicato é a categoria inteira. Se não houver mobilização, não há sindicato. E o que nós, como delegados sindicais, estamos fazendo nesse momento é o que a Fernanda colocou, tentando reconstruir a representação sindical aqui no movimento, entendeu? E assim, nossa Assembleia, inclusive, todos votam, sindicalizados ou não. Nós não pedimos ficha sindical nas assembleias. Por isso é tão importante, porque é os espaços deliberativos da nossa categoria, que representa a nossa categoria, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, eu quero aqui aproveitar para refazer o convite a todas e todos e todes que queiram fazer parte, deem os seus nomes na Assembleia. Temos mais 2 cadeiras de delegados vagas, nós temos direito a 10 delegados pela Organização Local do Trabalho. Não, são mais 2, são 10, estamos 8 hoje, Fer. E, então, temos 2 cadeiras livres. É importante a participação de todos e todas, de todas as visões, inclusive, aqui não é um clubinho, a gente tem divergências internas, isso é fundamental para uma representação macro da categoria, porque nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos como categoria, então é fundamental. Então, eu gostaria de esclarecer sobre o funcionamento de como a representação está funcionando. E sobre o Varney, eu quero fazer um comentário simples. Pode ver, inclusive, que ele está como representação externa e não como representação sindical ali dentro. Por mais que o Varney era dirigente sindical, fazendo parte da direção do sindicato naquele momento, ele não foi incluso como não houve espaço para a representação sindical nessa comissão, entendeu? Então, isso é fundamental ser posto também nesse processo. E uma coisa que eu chego, só para finalizar minha fala, na última reunião com a gestão, onde nós fomos colocar que em relação a prazo e tudo mais, foi a gestão em reunião que disse que ela ia suspender o debate por causa do decreto. E que ela tinha muitas incertezas e que ela tinha que voltar para fazer o debate novamente. Então, sim, nós pedimos que não fosse nada andamento enquanto nós não tivéssemos uma posição. Antes disso, o reitor falou, não se preocupa, porque nós também não temos posições sobre mais depois após, tem muita coisa para ser debatida. Então, assim, por mais que a comunicação, ao meu ver, da reitoria, coloca que, tipo, olha, foi o sindicato que pediu para o processo não acontecer, na própria reunião, inclusive temos mais colegas que estavam na reunião, foi isso a palavra do reitor. Não daremos andamento, porque também temos dúvidas. E que a contribuição do sindicato seria uma contribuição válida no debate. Por isso que no dia 8 nós levaremos, o que for sair dessa assembleia, nós levaremos em reunião presencial com o reitor para debater esses novos pontos e incluir. Tá? Falei demais, obrigado, Rogério. Bom, boa tarde. Bom, vou começar dando sequência à fala do colega, sobre a questão da representação do Varney, né? Primeiro, o tempo de construção dessa minuta passa de 21 meses, vamos ser bem claros ali. Começou no dia 16/9/2020, e essa participação do Varney se limitou ali em 2 vezes, que deu um tempo ali em torno de 4 meses, ou seja, mesmo que ele representasse o sindicato, a representação dele ficou muito reduzida ao tempo de construção da própria minuta. Então, assim, vamos ser um pouco mais, é interessante cobrar, porém, temos que ser um pouco mais fiel ao que está até no próprio processo, né, dado que ele resume um pouco. Segundo, um detalhe que está dentro do processo, não foi construída uma comissão, foi proposta a construção de uma comissão, e essa construção foi negada pelo próprio reitor. E isso atrasou até os processos e a própria construção da minuta. Isso está lá dentro do processo, é só ler, está dentro, explícito lá. Então, o Varney, ele participou desses 2 momentos. Então, assim, de 21 meses de minuta até o momento, né, se pode dizer que o Varney participou de uns 4 meses e que a categoria participou de uns 3 meses, né, tirando as nossas participações bem pontuais quanto a responder a relatório de atividade, construir todo aquele material, né. Então, vamos só para exemplificar todo o processo até o momento, né. Então, assim, primeiro, o sindicato, ele não é contrário à implantação. Ele quer resguardar os direitos dos servidores,
né? E quem decide por último é a Assembleia, como já foi feito, foi falado, é a Assembleia. Então, se a Assembleia decidir porque tá bom assim, beleza, toca para frente. Agora, o que não dá é para simplesmente falar que a gente não pode debater, que eu acho que isso é uma versão à nossa capacidade, né, enquanto servidor, né, de debater um tema que nos perpassa. Bom, voltando agora para a minuta em si, né, questão da obrigatoriedade. O decreto, ele abre uma brecha que ele entra em contrariedade, a questão de colocar obrigatório. O decreto não pode estabelecer como obrigatório. E isso por quê? Porque para a nossa carreira, PCC-TAI tem uma lei, então o decreto está abaixo da lei, ele não pode estabelecer a obrigatoriedade para a nossa carreira. O decreto ele é amplo para todas as carreiras, talvez para algumas carreiras ele pode até transformar obrigatório. Só que essa obrigatoriedade prevista ali, ela não anula o próprio decreto. Porém, né, a gente tem que entender que a obrigatoriedade, uma vez implantado, por exemplo, no caso nosso, da UNILA, ele seria uma mini reforma administrativa e entraria em conflito com a própria lei PPC-TAI. Então, quanto a isso, então, assim, há um conflito, sim, ali, porém, não é uma coisa que vai anula o decreto ou só a sua implantação na UNILA. Ele não anula, eu só estou dizendo que ele tem um conflito ali. Bom, quanto aos pontos mesmo da minuta, então, assim, Rogério, tá mudo? Acho que desligou teu microfone. vocês estão escutando desde quando? Quando você começou assim, sobre os pontos da minuta, aí apagou teu microfone. A obrigatoriedade pegou? Não, quando tu ia começar da obrigatoriedade, sim. Quando tu ia começar a falar dos outros pontos da minuta, que daí... Desculpa. Bom, quanto a ter paralisado o processo ou não. Então, a decisão foi da reitoria de ter parado. O sindicato, sim, se manifestou, pediu um tempo para poder processar, para poder debater. Eu acho que isso não é um impeditivo. Atrasar 10 dias não ia atrasar a implantação da minuta, pelo menos para a gente debater. Era isso que a gente estava pedindo naquele primeiro momento. Agora, veio o decreto também. E se fosse colocado para frente a aprovação no consumo, poderia ter aprovado uma minuta que estaria em contradição ao próprio decreto. Então, esse atraso, assim, a gente teve, enquanto sindicato, não falo enquanto sindicato, porque eu não estou na posição hoje de representante sindical, nem como delegado, mas ainda eu entendo, né, as posições do sindicato, né, em certa medida. Bom, quanto aos pontos da minuta, uma coisa, por exemplo, que eu não vi, adesão, enquanto servidor, a adesão ela tem que ser integral, porém, não há uma coisa que poderia ser pensado, seria uma adesão parcial do servidor, ou seja, o servidor que quer fazer apenas teletrabalho durante meio período e fazer o restante do trabalho em sistema convencional de assiduidade, ele não é previsto nesse sistema. Ou seja, ele não pode fazer metade do seu período em teletrabalho e a outra metade fazer lá, bater 4 horas de hora ponto no seu sistema. Então, isso seria interessante prever, porque ampliaria a possibilidade de servidores participar desse processo. Por que disso, né? Uma das limitações do decreto é a necessidade, o não comprometimento do atendimento ao público. E acredito que quase que mais de 90% dos servidores da UNILA atende público, seja interno ou externo, porque ali ele quantifica, ele classifica, né? Quer dizer, ele caracteriza quem é o público, tanto interno como externo. Então, assim, todos nós atendemos em algum momento. Logo, um servidor que entra para o PGD, mesmo que seja presencial, ele não vai ter condições de fazer atendimento, porque o atendimento não é mensurável. Salvo alguns casos muito específicos, a grande maioria dos nossos atendimentos não são mensuráveis. Eu não estou falando dos processos que esses atendimentos geram, o processo é mensurável. Então, as demandas são mensuráveis, mas o atendimento ali de receber
a pessoa tentar resolver, que às vezes pode demorar 5 minutos ou às vezes pode demorar 2 horas, isso não é mensurável. Então, ou seja, se não der uma unidade 100% entra em PGD, quem que vai fazer o atendimento? Então, isso é um questionamento, isso gera um conflito ali de prestação de serviço mesmo, de qualidade do serviço. Então, uma possibilidade de adesão parcial de algum servidor amplia isso, possibilita isso, que dentro de uma unidade, todas as unidades possam fazer, aderir, seja ele teletrabalho, ou seja ele presencial, e pode também manter a atividade, né? Seja um atendimento que seja o mínimo, que não comprometa esse aspecto. Quanto ao comitê, né? Houve também a gente debateu ali a possibilidade de estabelecer um comitê de avaliação do PGD, não só do teletrabalho, porque às vezes a gente se foca muito no teletrabalho, mas o teletrabalho é um pedaço desse decreto. Então, o PGD, ele sim, ele tem impactos direto em toda a nossa estrutura de trabalho. A gente pensa, a gente trabalha, a gente cumpre metas, sim, a gente tem metas para cumprir, a gente produz, porém, ele está dentro de uma outra lógica. O PGD, ele muda essa lógica, uma lógica de entrega. E isso, sim, pode comprometer, sim, vários aspectos de trabalhos nossos, vários produtos nossos. E, assim, no meu entender, o que a gente teve de trabalho remoto durante a pandemia não tem nada a ver com esse teletrabalho. O que a gente conseguiu na pandemia foi ajustar nossos espaços de trabalho em casa, com as nossas famílias, né? Diminuir os custos, isso tudo bem, mas quanto à dinâmica de trabalho é diferente. Por mais que a gente atendeu às metas, muitas das metas da universidade não foram cumpridas e muitas foram deixadas de cumprir porque não tinha demanda. A gente está falando de uma universidade que agora está no presencial, que tem demanda e que vai ter mais metas. Então, é preciso ter um pouco de atenção e olhar isso também. E olha que a minuta que a gente tem aqui, ela não está vinculando, por exemplo, o nosso planejamento. Então, assim, a gente implanta algo que está fora do nosso planejamento, que não dialoga com o nosso planejamento. A gente tem que fazer esse diálogo, mínimo que seja, porque as metas que antes estavam lá no PDU, no PA, que era cumprida pela unidade, a responsabilidade era da chefia e da unidade, vão começar a cair no colo do servidor. E a gente precisa fazer isso, minimamente essa amarração, por uma questão até de garantia institucional e garantia do servidor, porque isso vai, por exemplo, limitar nessa questão, por exemplo, de assédio, de que apareçam demandas que estejam fora do nosso planejamento institucional. Então, e porque dentro da minuta não tem certas limitações nesse sentido. E aí vem a questão do ganho também o ganho de produtividade. Outra possibilidade que abre, e isso já dentro lá dos documentos do próprio Ministério, é a questão de comparar produtividade entre instituições. Então, se a gente faz aqui um tipo de processo que outra instituição que não é de ensino faz o mesmo processo, elas vão ser comparáveis dentro do sistema. E o sistema informatizado permite isso. A ideia do sistema informatizado é para isso. Então, se está previsto, né, que seja feita, então, no médio e longo prazo, eles poderão pressionar para que esse ganho de produtividade seja equalizado entre as instituições e muitas instituições que não são de ensino. E a gente tem que entender que a nossa dinâmica de educação, de instituição de ensino é outra dinâmica, diferente da CGU, é diferente do Ministério Público, é diferente dos outros ministérios, que seja, qualquer outra instituição vai ser diferente do INSS, a dinâmica de trabalho é diferente. Então, não é comparável, porém, dentro das próprias orientações lá dos documentos que tem em alguns momentos eles mencionam isso, a possibilidade de comparar depois a produtividade. Então, isso a gente precisa, pelo menos, né, colocar uma ressalva de que esse ganho de produtividade do médio e longo prazo não pode ser avaliado fora das instituições de ensino. Então, assim, que seria melhor até só dentro da nossa instituição, porém, isso eu não acredito que a gente consiga avançar, né? Bom,
Outras questões, por exemplo, que não estão, participação em comissão, capacitação, como vai ficar dentro do plano, né? As reuniões de colegiado, por exemplo, quando alguém está envolvido a um colegiado, uma comissão, quanto que isso é quantificável? Até porque grande parte das atividades de colegiado, elas não são mensuráveis. Algumas são, outras não. Então, porém, isso precisa ser previsto até dentro dos próprios colegiados, regimentos dos próprios colegiados. Para quê? Para dizer, olha, o servidor que entrou em tal colegiado vai ter tantas horas por semana que ele vai ter que se dedicar ao colegiado. Então, isso dá uma garantia dele ter o tempo, não vai se sobrepor, e hoje ele se sobrepõe, querendo ou não, hoje, muitas vezes, participar de um colegiado é pegar trabalho a mais, né, porque dentro das unidades também nem sempre você consegue espaço de tempo, né, dentro desse espaço de trabalho para fazer os relatórios, fazer as relatorias, né, e até participar dos colegiados, né? Mas isso é preciso também conjunta isso ou prever isso na normativa, né, que esses colegiados incluam isso, né, esses quantitativos, mensure essas atividades e o tempo serão destinados, para que isso não comprometa para que isso possibilite quem esteja no PGD participe também dessas comissões. Senão, essas comissões só vão esvaziar e só vai participar quem está no presencial, no trabalho convencional, de bater ponto. Por fim, reorganização de espaço. A gente precisa, assim, nesse primeiro momento, eu acredito, parar o processo não parar, mas ter uma atenção, pelo menos os 6 primeiros meses, de evitar que qualquer reestruturação dos espaços administrativos. E isso já estava pautado, mesmo que a reitoria colocou que não pretendia mudar os espaços, né, ou abrir espaços, ou diminuir espaços alocados, ela fez essa consulta no final do ano passado. Então, assim, a gente precisa prever isso na normativa, pelo menos dentro dos próximos 6 meses ou 1 ano. Eu acredito até que 1 ano seria interessante, de assegurar esses espaços de trabalho, porque daí, depois de 6 meses, a gente vai ter pelo menos uma noção prática da execução disso, de quais unidades é possível reduzir o espaço de trabalho e quais não são possíveis. A questão é que a gente precisa garantir que não se faça essa redução, né? Tirou o servidor do espaço de trabalho, reduz o espaço, e aí não deu certo, o servidor volta, não tem espaço de trabalho para atuar. Então, só nesse sentido de garantir. Bom, é isso os pontos que eu levantei. Isso a gente colocou já como proposição na minuta. Tem mais alguns outros pontos e não sei se dá para projetar esses pontos até ali. Então, pessoal, eu acho que assim, eu acredito que a gente pode colocar como teto da reunião às 18 horas, mais uns 15 minutinhos, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a gente reconhece todo o trabalho da comissão e muitas das coisas que nós estamos pensando é justamente porque é algo novo. Se é algo novo, nós precisamos debater, nós temos que verificar como que está, como que a gente vai fazer. Então, a gente elencou várias coisas. Dos questionamentos que vocês fizeram, isso não quer dizer que tudo que a gente falou aqui é para estar na minuta. Mas, aos poucos, esses questionamentos têm que estar presentes para a gente pegar, olha, para ir levando, para nos organizar enquanto categoria, para ir levando esse debate para a reitoria, mesmo a partir da implementação. Então, tem questionamentos que não estão muito claros, então a gente vai ter que perguntar, né? O Rogério citou, eu tinha citado a minha participação numa comissão, como que isso vai estar regulamentado no PGD? É algo concreto, ninguém sabe como que isso vai estar, é algo novo. Então, em nenhum momento a gente está dizendo aqui que é para estar isso na minuta ou não, algumas coisas sim a gente acha que tem que estar, né, que são alguns pontos que, por exemplo, a criação de uma comissão de acompanhamento com a participação da categoria é um ponto
importante. A gente acha importante que as metas não sejam tanto em relação, é claro, o técnico, ele vai ser mensurado de alguma forma, porque o PGD exige isso, mas a gente tem que respaldar essas metas dentro do planejamento, isso a gente precisa colocar. A gente, por exemplo, uma briga que a gente entrou nessa discussão da quem tem jornada de trabalho, a jornada de trabalho reduzida é negada pela reitoria, por exemplo, para o departamento administrativo, que faz atendimento ao público. Então, isso não vai estar na minuta do PGD, mas a gente, enquanto categoria, a gente vai elencar, e é essa a ideia que a gente está propondo. Bem, olha, a gente está aprovando o PGD, a gente quer o PGD, nós queremos o teletrabalho, mas também gostaríamos de iniciar um processo de negociação com a reitoria para essas outras pautas, para garantir outras questões que permeiam o PGD. Então, a situação de assédio é algo grave. Não, a gente sabe que tem muitas situações onde as respostas institucionais deixam a desejar, e no teletrabalho vai ter situações que talvez a gente não esteja preparado para viver. Então, o que eu gostaria, talvez, de trazer para esse debate, eu acho que porque a gente acaba ficando muito nessa questão que a gente está tentando embargar o processo ou complicar o processo. Acho que não é sobre isso. Eu acho que é só a gente pegar e debater juntos sobre essas questões e já nos mobilizar enquanto categoria para já nos precaver, olha, a gente vai querer isso também no teletrabalho, a gente vai querer, por exemplo, eu não sei qual que é a postura da reitoria em relação a cautelar os equipamentos para, né, tipo, se eu quiser levar o computador aqui da Unila para trabalhar em casa, vou poder fazer isso? Não sei, mas então vamos negociar? Vamos tentar conseguir isso? Né? Não necessariamente vai estar na minuta, mas assim, é sobre isso que a gente está tentando trazer nessa discussão. Não é porque senão a gente vai ficar nesse debate de tentar embargar ou não era sobre isso, é sobre a gente saber que estamos entrando em algo novo e já estarmos nos organizando enquanto categoria para demandar melhores qualidades. A gente já identificou alguns problemas e é isso, e não é inviabilizar, não a gente sabe que a minuta tem falhas, eu posso tentar pensar, elaborar a melhor minuta do mundo, vai continuar tendo falhas, porque a gente não conhece a realidade concreta. Por isso que a gente precisa acompanhar o processo, por isso que a gente tem que ter uma comissão de implantação, de acompanhamento, a gente tem que ter um período para revisar as normas que forem aprovadas, então, atualmente não aparece ali em nenhum momento, tipo, a gente vai ter que viver isso, mas a gente tem que colocar na norma, daqui 6 meses, vamos revisitar essas normas para ver o que deu certo e o que não deu? Atual minuto não está dizendo isso, então vamos propor isso? Então, é sempre nesse sentido positivo que a gente está tentando trabalhar, né? E é nisso, por isso que a gente está amadurecendo esse debate, porque houve muita falha de comunicação no meio do processo, especialmente quando foi para o consumo, a partir até das minhas emendas, só que por isso que a gente está tentando esse diálogo, não é um contra os outros, a gente tem que se unir enquanto categoria, olhar, vamos dialogar, vamos ver o que dá para melhorar, reconhecer o trabalho daqueles que fizeram e prepararam essa minuta. O sindicato tem outras discussões que está tentando incorporar agora, que também não dá para tipo, simplesmente ignorar, né? A gente tem uma bagagem de discussões que a gente está se aprofundando agora, né? Que é uma temática nova para todo mundo, né? Eu acho que essa que é a questão, e a gente tem que seguir dialogando, e em termos da minuta amanhã a gente vai ter assembleia e eu vou tentar sistematizar mais pontualmente, né, essas questões para ver, porque senão a gente ficou falando de muitas coisas sem uma sistematização mais clara, né? Senão parece que a gente só quer ficar fazendo estudos e discutir mais. Não é essa a ideia.
a gente sabe que a aprovação está agora, a gente quer aprovar a minuta amanhã, só que a gente não quer ficar estudando, mas se a gente pode, bem, a gente não tem condições de saber o que vai acontecer amanhã. Então, beleza. Então, vamos planejar para daqui 2 meses, revisitar isso enquanto sindicato ou enquanto, né, uma comissão de acompanhamento, para, vamos pegar e vamos ver. Então, é isso que a gente está propondo, né? A gente fazer um trabalho de uma construção coletiva, participativa, de algo novo que ninguém sabe como que vai acontecer. E só complementando o que você falou, né, Rômulo, a gente se unir enquanto grupo, enquanto categoria, né? Essas pessoas que falaram que, vocês só estão ouvindo um lado. Então, venham participar. A gente quer ouvir o outro lado, a gente quer ter pessoas com outro ponto de vista. Acho que é nisso que a gente vai crescer, né? E para a gente ter a gente tem que reconstruir essa base para a gente se unir, se proteger, como a Lili colocou aqui, né? Não perder o que a gente já conquistou até agora, que é o que está acontecendo, perdas sucessivas, né? Então, a gente tem que buscar esse diálogo com todo mundo, né? E a gente sentiu esse esvaziamento ao longo desses anos aí, do sindicato ficar abandonado, né? Então, quem participou dessa reunião, que participa de grupos que pensam diferente, de forma diferente, por favor, venham para a Assembleia, venham para as reuniões, se candidatem para ser delegados, para a gente ter esse debate mais plural, mais diverso, né? Isso vai ser bom para todo mundo. A gente não vai concordar em tudo sempre, vai ter debate, vai ter briga, mas enquanto categoria, a gente tem que se defender, a gente tem que se proteger, a gente tem que se unir, né? Senão a gente vai só perder. E só aproveitar esse gancho, né? Eu encaminhei um texto ali no grupo dos TAIs sobre a última reunião do Consum, e é uma das coisas que a gente vai estar trazendo amanhã, sobre a necessidade do Consum ser presencial, para a gente poder estar lá, os técnicos, e tipo fazer aquela pressãozinha básica, porque existem várias temáticas sobre sobre o nosso trabalho que estão sendo aprovadas virtualmente, onde a gente não consegue fazer nenhum tipo de... A gente não consegue fazer nada, tipo, não consegue fazer uma pressão, não consegue conversar com os conselheiros. Então, especialmente quando for aprovar a questão do PGD, espero que seja logo, eu acho que seria muito importante que essa pauta seja discutida presencialmente, da gente pode estar lá e acompanhar